E aí pessoal, tudo jóia? Vamos começar agora o nosso podcast número 4. E hoje a gente está aqui com um super convidado, o Wilson, da Firmino Impermeabilizante, né? E vamos já começar num bate-papo, né? A Resgalo Engenharia, você já sabe, que é a empresa que transforma seus sonhos em projeto e transforma e cria soluções sob medida, né? Ô Wilson, fala um pouquinho, muito prazer, muito te receber aqui no nosso podcast, para a gente bater esse papo sobre tudo sobre impermeabilizações, né? Vamos desvendar esse mistério aí Esse hoje. universo aí. Olá pessoal, tudo jóia? Prazer participar desse projeto. Parabenizar aqui o Bruno e a Priscila pela iniciativa. Eu acho muito bacana esse tipo de trabalho, né? Porque ajuda, agrega demais para o nosso mercado. E sem dúvida é um privilégio estar participando aqui com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho aí, né, com esse Com trabalho de vocês certeza, aí. vai contribuir muito, cara. O Wilson, gente, né? Depois a idade aqui, né? Você pode Pode revelar a falar. idade, 44 anos, casado com a Maria José há 19 anos, né? É daqui de São João del Rei mesmo, né? É administrador e tecnólogo em logística. Atuou no ramo da metalurgia há 12 anos, há 10 anos está no setor da construção civil e tem atuado como supervisor administrativo de obras e principalmente na inspeção da qualidade de obras. Trabalhou 2 anos na área comercial do setor fotovoltaico, né? E desde 2014 tem uma empresa, né, que faz gestão da qualidade, inspeção de obras e no Programa Brasileiro da Qualidade, né? Isso, exatamente. No PBQP. PH. E em janeiro inaugurou a Firmino Impermeabilizante e está aí junto com a gente aí, né, na correria das obras aí, para poder sempre melhorar a qualidade dessas obras, né? E também é o idealizador do Café na Obra, né? Que é um projeto, né, que você vai falar daqui a pouco pra gente como é que funciona também, que tem um intuito bem parecido com o nosso podcast, que é melhorar e trazer conteúdo aí para as obras e ganhar, todo mundo tem a ganhar e aprender cada vez mais, né? Exato. Wilson, fala um pouquinho aí de você, da sua vivência, né? E vamos bater esse papo aí. Vamos lá. Você deve estar pensando primeiro o que um administrador e tecnólogo em logística está fazendo na construção civil. Mas vamos lá. Como eu disse aí, né, no breve currículo, eu atuei mais de 12 anos na área de metalurgia. Foi um período muito rico para mim, onde eu consegui fazer muitas visitas técnicas, né? A empresa que eu trabalhei, a gente prestou serviço para grandes empresas, então eu tive nesse período aí a oportunidade de vivenciar, né, processos de grandes empresas. E isso, né, acabou contribuindo muito no meu dia a dia. Nesse período aí eu atuei na maioria do tempo como parte de supervisão, gerência, né? Então sempre estive na área de atuando com pessoas e com processos. Foi a partir daí que eu decidi fazer administração. Só que em um determinado momento a metalurgia sofreu muito por conta do mercado externo. Para vocês terem uma ideia, no processo que a gente trabalhava lá, a gente tinha um custo, né, de produto lá que a gente chegava aí num custo de R$ 2,80 por quilo, e a China conseguia colocar o mesmo produto aqui no Brasil por R$ 1,50. Aí a gente tinha competitividade zero. Então, como eu não tinha formação específica para a área da metalurgia, eu comecei a sentir que o mercado estava ruim. Eu falei, opa, deixa eu buscar novos horizontes aí. E eu venho de uma família de construtores. Meu pai era pedreiro, meus dois irmãos são pedreiros, mestres de obras, atuam em grandes construtoras. Isso também acabou me contribuindo, né, para conhecer o que eu falo de construção civil de alto nível, né? Porque a gente às vezes sofre um pouquinho aí, mas deu para perceber processos bem definidos, obras de alto luxo, de alto padrão, bem executadas, né, seguindo todo o rigor ali de projeto, de execução, de orçamento, né? Então isso aí também acabou me trazendo muita bagagem. E aí eu fui para uma área que eu conseguia vincular com a minha área de formação, que era a área de inspeção de qualidade em obras, que é basicamente um serviço de apoio à engenharia, né? Porque o Bruno deve ver muito isso. É muito mais barato você corrigir qualquer problema no papel, no computador, do que você depois chegar lá na obra e ter que quebrar a cabeça já com o processo rodando. Então a gente contribuía muito nesse sentido, de ver se
o que estava lá no projeto estava sendo executado em obra. Eu era o cara chato da obra que muitas vezes o pessoal fala, você está vigiando meu serviço. Não, a gente queria buscar conformidade, né? E para isso existem os parâmetros, né? Com base aí no PBQPH, né? Que é o Programa Brasileiro de Qualidade, Produtividade e Adaptação, que foi um programa desenvolvido pelo governo federal exatamente para diminuir os problemas de obras, né? Então, é um projeto antigo, lá de 98, mas ele veio tomando corpo a partir de 2009 e a partir de 2013 ele foi mais efetivo quando entrou em vigor a norma de desempenho, né, que é a 15575, que é uma norma mandatória, que a partir daí as edificações passaram a ter que cumprir uma série de requisitos mínimos para ser entregue, né? E aí nosso apoio era nesse sentido. Tem duas frases que eu gosto muito de repetir. Uma é que obra não é fábrica de parafuso, né? Eu não lembro onde eu escutei essa frase, né? E tem muito a ver, né, com essa parte da metodologia, porque na fábrica, né, de parafuso, onde que a gente regula a máquina e vai produzir milhares de peças iguais, idênticas, né? Você consegue bateladas, né? Na obra, ainda hoje precisa de muito, a gente depende de muita da mão de obra, né? Isso. E isso dificulta um pouco dessa qualidade. Eu imagino que a mão de obra nossa ainda não tem uma qualificação adequada, né? Tem umas pessoas que trabalham muito bem, mas é porque tem boa vontade. Eu vejo que é mais boa vontade dos pedreiros, dos mestres de obra, do que um curso que a pessoa fez. Às vezes a pessoa não tem curso nenhum, mas trabalha muito bem porque ele quer fazer uma coisa de qualidade. E tem uns também que tem também curso, mas também não quer entregar uma coisa boa. E a outra frase é que eu sempre falo, né? Não existe obra melhor que o seu projeto. Essa aí eu escutei de um engenheiro lá em Belo Horizonte, num curso que eu fiz do Ministério Público de Minas Gerais. Legal. Né? E ele falava, né? Se o projeto já está ruim, a obra vai ficar péssima, né? Porque, tipo assim, o que era para basear, embasar, que aí onde que você podia exigir qualidade, podia exigir conteúdo, né? Como é que ia fazer, qual o caminho, né? O projeto, geralmente, na construção civil, tá horrível, tá longe do ideal, então lá na obra não tem nem como, né? A gente estava até comentando um pouquinho antes de começar, tem cliente que às vezes procura a gente, que quer, às vezes, acionar a justiça e contra uma consultora, e contra um pedreiro, mas às vezes o projeto dele é tão básico que a gente não tem nem material, nem parâmetros para poder falar que o cara executou errado. Exato. Mas executou errado o quê? Ele, a partir de onde, né? O entendimento é muito subjetivo, né? Fala, quero uma parede aqui aonde? O tamanho da parede, aonde que é a pia, tamanho da pia, torneira, é muita coisa. E o pessoal não faz projeto. Exato. Né? Então, assim, essa área da inspeção de qualidade, ela me trouxe esse embasamento. Então, a área da engenharia é uma área que eu tenho muito respeito, né? Então, eu falo que a construção civil ela tem espaço para todo mundo, desde que seja cada um na sua praia. Não posso eu, administrador, querer meter as caras de assumir uma função de um engenheiro na obra, né? Porque tem muita coisa envolvida. Então, eu acho que a partir do momento que cada um faz bem feito o seu papel lá, a chance de ter uma obra melhor, né? Ela é possível. Então, a inspeção de qualidade ela vem nesse sentido. E a gente olhava coisa básica, né? A gente acompanha coisa básica mesmo, que é de cota de arrasamento, que é de esquadro, que é de prumo. Mas falar, isso é básico. Só que vai na obra para ver se está sendo executado. Não então, é tão básico, não. Não né? é tão básico. O próprio cronograma de obras, né? Porque uma coisa que a gente atuava muito também era a questão do desperdício, né? Da geração de resíduos. Então, quando você segue o processo da obra, ela é mais barata, né? Ela é mais efetiva. Vou destacar aqui dois processos, né, que vão entrando aí na parte mais bruta, que é a parte hidráulica e a parte elétrica, né? E aí eu sempre acompanho o Bruno aqui. Vocês já trabalham com essa compatibilização de projetos, né, fornecendo tudo isso. O que isso barateia, né, vamos dizer assim, a obra? Porque uma vez que você já sabe que vai passar uma tubulação numa viga, num pilar, você já vai prever aquilo, né? Aí você não pode executar e depois tem um termo que eu uso muito que é o Zé das Couves, tá? O Zé das Couves chega lá e fala assim, eu vou passar uma tubulação aqui, e vai lá e corta
uma viga, né? E passa uma tabulação lá sem o mínimo de critério, né? E aí ele traz risco estrutural, ele traz uma série de problemas para a obra. E além do que ele gera resíduo, além do que ele gera um desperdício, né? Um prejuízo para o dono, porque deixou de executar. Desperdiça mão de obra porque tem que quebrar. Isso. Né? É uma coisa que não precisava, né? Desperdiça material, enfraquece a estrutura. Exatamente, fragiliza, né? Fragiliza. E daqui a pouco a gente fala da parte da impermeabilização, né? Que às vezes já está pronta. Isso. E o cara quebra e perde então, toda a impermeabilização. Esses processos, né, quando eles são conduzidos ali, né, eu falo sempre a partir do projeto, é tudo mais fácil, né? Você sabe para onde você vai, você sabe, é o parâmetro, né, que a gente conversou mais cedo. Quando você tem um parâmetro para seguir, é tudo muito mais simples, você não tem que inventar a roda, né? E o que a gente vê muito executa tudo, aí chega na parte de embolso ou de reboco, aí descobre que tinha que passar um eletroduto, aí já vai cortar, já vai alugar equipamento, já vai gerar resíduo para fazer, e aí você não consegue mais ter uma parede ali, um reboco com o mesmo alinhamento, com a mesma perfeição que ele estava antes. Já perdeu já muita Exatamente. Muita parte, então a inspeção de qualidade ela entra muito nisso. E nesse período que me veio, né, nesse período todo atuando aí em construtora e depois posteriormente com o CNPJ, é que me veio a sacada da impermeabilização. Que eu vi que aqui na nossa região ainda é muito, muito carente. Tem uma pergunta aqui que eu vou te fazer e já meio que vou dar um exemplo de um cliente, né? Ele me apresentou várias dores, ele quer fazer um novo projeto, uma nova obra, e a gente estava negociando a parte de projeto, sabe? Certo. E um projeto que ele queria eliminar era o projeto de impermeabilização, sabe? Mas enquanto ele falava para mim o que aconteceu na casa dele, a casa que ele vive hoje, que ele construiu, que em cerca de 10 anos ele já teve que pintar e remover o reboco 3 vezes, né? Nossa. E ele queria eliminar o projeto de impermeabilização, que é o mais baratinho de todos, entendeu? Exato. Aí, vamos lá. Por que eu devo impermeabilizar? Por que você deve impermeabilizar? Porque você quer preservar a sua estrutura. Você gosta do seu dinheiro, então você quer gastar uma vez só, e aí você não quer ter que ficar voltando, né, numa coisa que já era para estar pronta, e você ter que ficar voltando e mexendo e mexendo. A impermeabilização, né, quando a gente vai lá para a norma, né, que rege a impermeabilização, que é a 9575, ela fala que a impermeabilização é para proteger as edificações, né, a obra, contra a ação deletéria da água, né, da umidade. Então a umidade ela está presente em tudo, né, graças a Deus que ela está aí. É por isso que nós temos nossas plantas, é por isso que a gente sobrevive, né? Então a umidade ela está aí. Então, o que eu sempre digo é o seguinte, ou a gente direciona, escolhe para onde ela vai atuar e a gente controla, ou a gente mitiga, ou então ela vai escolher. E aí a gente tem que sofrer com os efeitos dela. Então, é melhor impermeabilizar por isso, porque você consegue controlar a ação da umidade na sua edificação. Tá? Enquanto você falou aí, eu já veio muito caso, né? E sempre vai diminuir também ou prolongar a vida útil do imóvel, né? Exatamente, né? O imóvel valoriza, né? Mas se você tiver problema de infiltração, é uma das coisas que eu acho que mais desvaloriza um imóvel. Desvaloriza, né? Porque é o seguinte, Bruno, geralmente ela manifesta muito rápido, muito rápido. Depois da obra pronta, é isso que eu te falo. Um dos trabalhos que a gente fazia na inspeção de qualidade em obras era a vistoria final de obras. Eu até cheguei a te falar, era um termo de recebimento de obra, mas antes da gente emitir esse termo de recebimento de obra, a gente ia no local fazer uma vistoria. Basicamente para a gente identificar os vícios aparentes, né? Que era aquele final de obra que você faz aquele pente fino e acaba ficando sempre alguma coisinha, um ajuste de maçaneta, de torneira, de sifão, de um rejunte que ficou inacabado, um rodapé que faltou. Então a gente sempre volta na obra dentro da inspeção de qualidade com um checklist que ele vai falar, né, o que a gente tem que analisar, né? E uma das coisas que a gente percebia era que obras às vezes entregas aí com 6 meses, elas já começavam a manifestar ou aquela umidade ascendente, né, que é aquela que vem de solo, ou muitas vezes aquela umidade que a gente chama de batida de chuva, que era quando você tinha às vezes uma parede muito longa, externa, a água batia ali e ela penetrava e ela começava a manifestar na parte interna ali.
ou mesmo em lajes, quando, né, a laje foi feita lá sem impermeabilização, e aí não dá para jogar a responsabilidade contra piso, pro rejunte, e ela acabava vazando em algum ponto. Só um minutinho, só para o pessoal que às vezes está começando a acompanhar a gente, né? Até já aproveitando, já se inscreve, se está gostando do conteúdo, já dá um joinha aí, tá? Vício é o vício de construção, que é erros durante a fase de construção, né? Que vão gerar defeitos. Isso, tá? exato. Né? É legal esclarecer isso. Porque às vezes a pessoa está achando, né, que era o rapaz lá na obra que não estava muito viciado. legal, né? Não é isso. É porque a gente tem, né, a ideia do vício aparente e do vício oculto, né? E ele tem prazos, né, para ser detectado. O vício aparente, ele é facilmente detectável. E o vício oculto, muitas vezes, é no uso que você vai identificar. Que tem uma tubulação entupida, que tem uma tubulação perfurada, que tem uma parte elétrica que era para estar chegando num determinado ponto e ela não está chegando. Então, uma série de, você vai saber falar melhor que eu, mas uma série de problemas que você só vai conseguir detectar no uso. Né? E a norma de desempenho, né, ela inclusive tem as datas e os prazos de garantia para cada sistema, né, o de pintura, o de impermeabilização, o de estrutura, o de elétrica, hidráulica, que tem que funcionar adequadamente, né? Hoje a construção com essa norma aí está tão evoluída que já tem um manual do proprietário, né? Principalmente em condomínios de grandes construtoras, já entrega um manual, igualzinho entrega um manual de carro. E tem lá, por exemplo, pintura, que é uma coisa que todo mundo tem muita dúvida. A pintura, a cada 2 anos, você tem que fazer uma revisão nela. E se já tiver uma fissura, uma trinca, você já tem que corrigir e pintar. E a cada 3 anos, você tem que pintar, sabia disso? Não. A cada 3 anos, você tem que pintar um imóvel. Eu imóvel. sabia que era curto, mas eu não sabia que era esse. Aí é igualzinho negócio de carro mesmo. Igualzinho, 3 anos. O cara te vendeu um apartamento, uma casa. 3 anos, você não pintou, mas tem que estar escrito no manual do proprietário. Isso, que aí eu vou contar um caso aqui que você vai ver que o problema das pessoas da construção civil está longe ainda do ideal. Né? 3 anos a pessoa teria que pintar e registrar uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica da pintura. Então o consultor vai alegar simplesmente: não, você passou 3 anos, você não pintou, eu não te dou em garantia mais nada, né? Às vezes o defeito lá, o vício de construção não tem nada a ver com a pintura, mas ele vai alegar que você não fez. Ali, né? Só que para isso ele tem que te entregar esse manual do proprietário e marcar essas, vamos dizer, as revisões, sabe? Sim. 3 anos você tem que pintar a caixinha, né? A caixinha de gorduras, a caixinha sifonada você tem que limpar uma vez por mês. Se ele escreveu lá no manual uma vez por mês e você não seguiu, acabou. Né? Não adianta alegar, mas o problema é na parte elétrica. Ele vai alegar, que não foi feita a manutenção. Né? É igualzinho carro. Se você tem nada a ver o problema com o defeito, né? Com o que estava escrito no manual, mas ele vai alegar que você não seguiu. Né? Costuma muito o pessoal falar, né? Que o engate, você tem que pôr o engate lá dentro da concessionária, né? É o mesmo engate, você instala em outra loja, a mas concessionária já não dá garantia, você perdeu a garantia, né? O som é a mesma coisa. A obra na verdade, assim, isso é importante. Eu sempre falo que os registros é uma das coisas que ajuda muito a construção civil hoje em dia. Ela protege o cliente, né? A pessoa que está recebendo o imóvel, e ela protege os profissionais também. Né? Porque, assim, existem 2 lados ali que eu sempre falava. Muito na época que eu trabalhava com inspeção de qualidade, era isso, que eu acompanhava as obras sempre com o olhar do cliente, né? Porque eu queria ali o melhor, eu queria estar vendo ali que aquilo estivesse funcionando da melhor forma possível, só que eu trabalhava também com o bolso do construtor. Porque, assim, não adianta você, né, fazer uma coisa maravilhosa e gastar 10 vezes mais do que deveria ter gasto, porque você desmanchou, refez. Então, a ideia de trabalhar com o bolso, né, do construtor era no sentido de reduzir, evitar desperdício, né, evitar retrabalho. E aí, essa parte dos registros, muitas vezes elas vão amparar os 2 lados. Igual o Bruno está dizendo aqui, se a pessoa, se o construtor, no momento que ele entregou a obra ali, a edificação, ele não registrou nada, ele entregou e deixou quem comprou é leigo, né? Eles são, muitas vezes, entrou com dinheiro, com financiamento e com sonho, né? De ter uma casa própria. E aí ele recebe, ele acha que está tudo maravilhoso e chega amanhã lá, a caixa sifonada dele entope, ele pega um prego ou uma chave de fenda e vai limpar. E aí ele fura ela.
E aí, só que não tem lugar nenhum escrito para ele que ele não poderia limpar com uma chave de fenda. Então, assim, são alguns detalhes, mas eram coisas que a gente vivia, né? Principalmente em condomínio, igual você falou, que a gente entregava a obra mesmo ali. Aí é o seguinte, está registrado. O cliente não leu, né? A coisa já muda de figura. Né? Porque você imagina aí um condomínio onde vive diversas famílias, né? Às vezes dezenas de famílias. Né? Você tem que ter um manual e tem que ter um rigor lá de uma norma dentro do condomínio para que todo mundo siga, né? Porque não tem como ficar vigiando o que cada um está fazendo. Se está escrito, está registrado, a pessoa não cumpriu, a construtora, o engenheiro, o responsável, né, pela obra ali, ele está isento, né? Porque ele cumpriu a parte dele. Então o registro ele é sempre muito bom para os dois lados. Você falou da caixinha aí de sifonada, né? Outro dia eu fui acionado aí por um cliente e o teto dele, o forro dele caiu, né? E era um apartamento, sabe? Tá. E a gente foi lá e o apartamento de cima tá o uso do banheiro normal. Só que caiu o forro e a gente não conseguia identificar onde que tinha vindo a água. Tá. Se era o cano que tinha vazado e tal. Aí marcamos uma visita lá no dia que tava o apartamento de cima, tinha gente lá, né? E abrimos as torneiras, sabe? E de repente começou a vazar na emenda da caixinha sifonada, sabe? Porque põe um prolongador. Eu falei, mas tá muito esquisito, né? Porque a emenda da caixa sifonada é acima do sifão. Acima do nível. Né? E quando a gente foi lá no apartamento de cima, aí a gente pediu pro menino tirar lá dentro e tinha muito cabelo, sabe? Aí o construtor logo falou assim, resolvi meu problema, né? Fiquei livre da queixa, né? Exatamente. Porque tinha caído o forro do apartamento de baixo, mas não. Ele não deu um manual pro cara. O cara, a primeira coisa, falou, mas não sabia que precisava limpar isso aí. Então a culpa é de quem, né? Aí já gerou um outro conflito, né? Exatamente. Mas, né, só para dar um exemplo bem claro do que é importante, né? Porque... E aí começa lá atrás, no projeto, nessas porque a norma, eu fazendo, estudei, né? sabe? A norma da parte hidráulica, né? Dos projetos hidráulicos, o projetista já tinha que ter colocado lá no projeto, sabe? Que o consultor tinha que ter colocado no manual, né? O usuário, o proprietário tinha que estar seguindo, tinha que estar dando manutenção. Então, tipo assim, acabou que todo mundo falhou. Então é aí onde que dá o problema, né? A falha, muitas falhas juntas, né? É complicado. Ô Wilson, mas conta então pra gente quais os tipos de impermeabilização que existe. Que aí você vai contar uma aí que eu já até tenho um casinho também pra contar pra gente ilustrar bacana. Nossas histórias aqui com o Bruno são longas, né, Bruno? A gente encontra, assunto sempre rende, porque sempre tem alguma coisa. São vários tipos, né, de impermeabilização disponíveis no mercado. A impermeabilização ela já está aí, né, disponível para uso. Vamos dizer assim, há milênios, né? Desde lá de trás, o homem sempre buscou mecanismos, né, para travar essa ação da umidade. Aqui em São Del Rey eu sempre falo que a gente é privilegiado de ser uma cidade histórica, então a gente vê algumas situações em obras, principalmente as obras mais antigas, que a gente via essa sabedoria, né, dos construtores lá atrás. Muitas vezes era elevar a construção, tinha uma parte de pedra, a construção é afastada, às vezes você tem ali um porãozinho que você nem consegue entrar, mas ela tirava ali... levantar, né? Exatamente, tirava o contato direto da edificação. Então assim, ela vem evoluindo, né? E aí a partir daí ela foi se desenvolvendo diversos sistemas, né? Um dos mais conhecidos são os sistemas base asfálticos, né? Que aí ele vem através das pinturas, através das mantas, das emulsões asfálticas, né? É um produto à base do petróleo. E tem os produtos sintéticos, né? Que aí a gente vai ter membranas acrílicas, membranas de poliuretano, EPDM, produtos de base cimentícia. Então, assim, a gente tem uma gama de produtos aí que vão estar disponíveis para contribuir para mitigação ou controle da umidade. Então, os mais convencionais são os base asfálticos e as membranas cimentícias. Tá? E é tudo a mesma coisa? Eu posso usar qualquer produto em qualquer parte da construção? Não, na verdade não. Isso é muito específico. Daí entra a importância do projeto, né? Porque cada impermeabilização ela tem uma função. Não adianta você pegar o melhor produto impermeabilizante
e usar ele de forma errada, né? Então, um exemplo básico que a gente vê muito nas obras, e às vezes eu vivo muito isso lá na loja, é que você tem impermeabilização positiva e negativa, que a gente fala, tá? O produto que ele trata umidade positiva, não adianta você tentar colocar ele para umidade negativa, que ele não vai ter função. São produtos excepcionais, com tecnologia, muito bons, mas não adianta você colocar ele lá porque ele não foi preparado para isso, né? Então, muitas vezes o projeto ele vai auxiliar nesse sentido. Você vai prever ali cada sistema de acordo com a sua finalidade. Tá. E uma coisa assim que você, né, você provavelmente também você já escutou, é tipo assim, mas meu banheiro tá vazando, mas o rejunte eu olhei lá tá impecável, né? O rejunte não tem uma falha no rejunte, né? O rejunte o que eu mais ouço na minha loja lá é o seguinte, as pessoas chegam lá com essa fala, Firmino ou Wilson, o que você tem aí que resolve o meu problema, que seja barato, que não altera a tonalidade do meu revestimento e que eu possa aplicar direto lá sem quebrar. Nada. Se o dia que eu descobrir isso, eu vou ficar muito para de usar o banheiro, né? Para de usar o banheiro. Para de usar o banheiro. Mas assim, porque não tem mágica, né? Então, muitas vezes a pessoa quer jogar a responsabilidade na impermeabilização para um rejunte, não tem essa finalidade. Quer jogar para um revestimento, não tem essa finalidade. Outra coisa que é muito comum, que você deve ouvir nas obras aí, a pessoa vai lá, coloca o contrapiso, eu vejo o pessoal chamando muito de areião, né? O contrapiso ali e fala, não, eu pus cica na massa, é o tal do cica da massa, né? Não tem função, né? Porque o contrapiso em si, ele já tem uma característica de porosidade. Porque não adianta você... É muita areia, né? Exatamente. Né? Areia bem granulada e tal. É um preenchimento para você regularizar uma área, né? É para nivelar, né? Exatamente, para receber um revestimento. Ele não tem a mínima função de impermeabilização. E até porque o aditivo também, ele é um apoio à impermeabilização. Hoje os aditivos não são reconhecidos como impermeabilizantes exatamente porque, vamos pensar nesse exemplo que eu estou dando, o aditivo hidrofugante, quando você vai na norma, a norma está falando que ele é responsável por reduzir até 50% da umidade local. Ou seja, em nenhum lugar está falando que ele é obrigado a não deixar a umidade chegar lá. Ele vai contribuir, ele vai melhorar, né? A absorção, né, da estrutura, ele vai diminuir essa permeabilidade, mas ele não tem função impermeabilizante. Então, muitas vezes é isso, a pessoa não fez o trabalho da impermeabilização no banheiro e quer jogar a responsabilidade depois lá para o rejunte. E eu vejo muito cliente falando, comprei aquele rejunte mais caro, o Epox, né? Assim, ele é mais caro o produto, é mais caro a mão de obra, porque ele passa cuidado, ele é difícil de remover o excesso, né? E mesmo assim tá vazando, né? Mas o rejunte não é o produto certo para a finalidade certa. O rejunte, o Epox, eu vou te dizer que eu nem sei para que inventaram isso, porque para mim eu não vejo função. Ele é rígido, né? Então, muitas vezes ele vai ser derrubado na movimentação da estrutura, né? Da dilatação, alguma coisa ali, ele vai... E movimenta, né? Toda a estrutura movimenta, né? A estrutura, né? A terra a gente tem qualquer lugar do mundo tem terremoto, né? A gente brinca que o Brasil não tinha, né? Quando eu estudei na escola não tinha. Agora tá tendo mais. Cada dia mas mais sempre frequente. tem, porque não registra, porque é muito pequenininho, mas tá tudo sempre vibrando, sempre acomodando, né? Isso. E num dos cursos de impermeabilização que a gente fez, achei muito bacana que a instrutora falou o seguinte: é a sua área, né? Inclusive quando você vai determinar, né, os critérios ali, né, as resistências, né, a estrutura, você leva em consideração uma série de aspectos, mas um deles é o tipo de terreno, né? Eu não sei se é um dos mais importantes, mas é o tipo de terreno. Então, o que ela fala é o seguinte: você tem um terreno ali, você vai e coloca uma estrutura nova com muita carga, muito peso ali, e aí ela fala o seguinte: aquilo vai deformar. Então, obrigatoriamente, ela vai deformar porque você colocou um corpo estranho ali, né? Então... Aí a pessoa, mas no movimento, né? A gente pode até não perceber, né? Mas ela está movimentando o tempo todo, né? Qual que é a diferença entre impermeabilizar e vedar? Tem diferença entre os dois? Tem diferença. Vedar, muitas vezes a gente vai estar falando de contenção, né? Eu preciso vedar. Vedar, ela vai estar muito mais relacionada à parte hidráulica do que à parte de impermeabilização em si. A parte de impermeabilização, o que a gente sempre diz? Você vai controlar a ação da umidade.
como que vai ser isso? Eu até uso muito esse termo, às vezes conversando com as pessoas, ela fala assim, eu moro num terreno aqui, mina água, né? Sai água aqui, eu quero tampar aqui para essa água não vir mais. Não faça isso, né? Ali é o caminho da água, ela chegou primeiro. Então, o que você vai fazer é direcionar, de repente através de um dreno, né? De um sistema de captação, e aí você vai proteger a estrutura no entorno para que aquela umidade que está passando ali, ela não afete a sua estrutura. Jamais tente vedar ali, porque vai dar ruim. Você pode até conter ela ali, mas ela com certeza vai encontrar um outro caminho que a gente não quer para manifestar. Então, vedar está muito relacionado com a parte hidráulica, né? Tem um vazamento, eu vou vedar, eu vou conter ele ali e pronto. A impermeabilização, ela é um controle no sentido de que, geralmente ela é película, tá? Acho que eu não falei sobre isso. A impermeabilização, ela tem dois sistemas, que é a formação de película, que é você colocar uma barreira física ali, você vai criar películas geralmente de milímetros, né? 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros, depende do sistema que você vai usar. Você vai criar uma barreira física ali, entre a região que está recebendo a umidade e a área que você quer proteger. E hoje a gente tem sistemas também, né, disponíveis aí, que são os cristalizantes, que são produtos químicos, né? Eles atuam geralmente em consonância com o cimento, com o concreto. Então, muitas vezes a umidade chega ali, ela sofre um processo químico, onde ela sofre um processo de cristalização e ela vai criar uma barreira química ali. Tá? Quando você... Até bolei uma frase, impermeabilizar sim, né? Vedar nunca, né? Nunca nunca, porque aí você vedar é paliativo. Não tem nada, viu, Ana Júlia? Pra quem não sabe, a Ana Júlia é a menina do marketing aqui da Resgala Engenharia. Quem salva nós aqui, né? Que salva a gente, depois corta aqueles erros básicos, mas, né? Aí ela vai destacar isso aí que eu achei muito interessante, né? Não, legal. Vedar nunca, impermeabilizar sim. Sempre. Tá? Sempre, né? Pra não dar problema depois, tá? Exato. E a impermeabilização, depois a gente tem que renovar ela depois de uns tempos, ela dura para sempre? Como é que funciona isso? Nada é eterno em obras, né? Então, você deve saber disso, que quando você entrega seu projeto, você tem a sua vida útil de projeto, né? Com a impermeabilização não é diferente. O que a gente geralmente considera na impermeabilização? Sistemas com e sem manutenção. Então, isso vai afetar direto na vida útil dele. Então, a gente tem sistemas aí com manutenção, que geralmente são 8, 10, 12 anos, que são sistemas onde a impermeabilização está aparente. Um exemplo para ficar mais fácil de compreender é reservatório. Vamos pensar que você tem um edifício, um reservatório elevado ou enterrado, e você fez ali toda a estrutura, fez o emboço, fez a impermeabilização, e a impermeabilização vai ficar em contato direto, a água, no caso, né, do reservatório, ela vai ficar em contato direto ali com a impermeabilização, com aquela película que foi criada ali. Só que o reservatório precisa de manutenção, né? Você vai fazer as limpezas, vai fazer os tratamentos, né, com cloro, os tratamentos necessários ali para manter a potabilidade da água, e muitas vezes isso vai afetar a impermeabilização e automaticamente vai reduzir a vida útil dela. Então isso é o que a gente chama de impermeabilização com manutenção, ou seja, é aquela impermeabilização que o leigo lá atrás que a gente está falando, que o cliente consegue acessar ela e dar uma manutenção. Então, eu já disse aí, ela geralmente tem vida útil em torno de 8, 10 e 12 anos, dependendo do sistema. Mas, logicamente, a inspeção ela é sempre fundamental, né? Eu impermeabilizei uma área, passou 5 anos, vou lá dar uma olhadinha nela, né? Eu vou esperar, mas no projeto está falando que é 12 anos aqui, né? E se acontecer algum problema, às vezes algum rompimento, alguma intempérie, alguma coisa que caiu lá e prejudicou aquele sistema. Então, a manutenção, a impermeabilização com manutenção, ela tem isso. Ela é acessível, né, para o cliente, para o usuário, né, vamos usar esse termo, e aí ela precisa, né, de algum tempo depois, ser refeita ou ser reformada, né? E tem a impermeabilização sem manutenção, né? Essa já tem a vida útil mais longa. Então, a vida útil de projeto dela geralmente vai ser em torno de 20, 25 e 30 anos. Você sabe bem que muitas vezes essa vida útil de projeto não quer dizer a vida útil permanente dela, porque às vezes a vida útil do sistema é muito maior. A gente acompanha alguns sistemas aí num grupo de impermeabilização que eu participo, às vezes impermeabilização que estão num empreendimento há 50 anos.
né? E às vezes ela só foi precisada ser removida porque o cara da antena foi lá e furou ela, porque se não tivesse furado ela ia permanecer lá. Mas o que é a característica principal dela? Ela é executada no meio da estrutura, vamos dizer assim. O usuário não tem acesso a ela. Um exemplo comum disso é a impermeabilização de piscina. Então você tem ali os estágios. Muitas vezes, se for com manta asfáltica, você vai fazer a estrutura da piscina, vai fazer ali os testes de carga para avaliar essa questão da deformação e tal. E aí você faz a impermeabilização e depois você vem com o revestimento sobre ela. E aí finaliza lá com a pastilha, né? Ou com o revestimento final. Mas o usuário não consegue chegar nessa manta. Então eu não posso falar com ele, ó, daqui 5 anos você quebra tudo aí e refaz a impermeabilização. Então a vida útil dela é maior. Mas por um lado também é bom, né? Porque, tipo assim, como vai durar, sei lá, eu imagino que uma piscina, né? Bem feita aí vai durar pelo menos 30 anos, né? A ideia. Então, tipo assim, ele vai gastar uma vez só, Isso. Durou 30 anos, deve ser provavelmente um pouco mais cara, mas né, o valor um pouco maior de investimento, mas também dura 30 anos, em 30 anos é muito tempo, né? Exatamente. Então, basicamente é isso. Nada dura para sempre. Então, você tem a impermeabilização no sistema com e sem manutenção. Isso, geralmente, quem vai prever é a nossa amiga aqui, né, na hora do projeto, porque... né, porque depois tudo que você tenta fazer depois da impermeabilização é paliativo, né? Se você não seguiu ali o rigor do sistema, qualquer coisa que você tentar fazer depois é paliativo. Então é melhor que seja previsto. Mais uma frase para destacar lá, né? Nada é para sempre, né? Nada é para sempre. Você deve ver isso porque o cara fala, eu fiz a estrutura ali, quando vê o cara construir um prédio do lado lá, abriu uma rua, passa carreta, construir uma rodovia ali, o cara, minha estrutura trincou. Eu lembrei de um episódio que aconteceu aqui com a gente, mais uma história, né? Que aconteceu um cliente, né, pediu pra gente dar uma olhada que tinha dado algumas fissuras lá no prédio, sabe? E o prédio também já tinha uns 5, 6 anos, ou até um pouquinho mais. E eu cheguei lá, olhei umas fissuras assim parece mais de acomodação, de dilatação, sabe? Fiquei examinando, mas aí de repente comecei a olhar as construções em volta, sabe? Né? Próximas, era uma esquina e tinha muita obra próxima, sabe? Assim, casa, cheia de fissura, principalmente nas janelas, as trinquinhas bigode, né? Falta de verga e contra-verga, que há um tempo atrás, eu vou ser sincero, há uns 15 anos atrás, né? Eu formei há 17 anos, quando eu vim para São João del Rei em 2008. Era pouco usada as vergas e contra-verga, depois começou, a Caixa principalmente começou a exigir, todo mundo começou a fazer. Mas aí eu comecei a analisar. A esquina era um lugar que era de pouco acesso, foi criado um bairro, um loteamento depois, e inclusive a prefeitura fez uma ponte que ligou 2 bairros grandes e começou a passar muita carreta lá, sabe? Aí eu falei, gente, mas aí de repente veio uma carreta, um caminhão bem grande, e as ruas também já ajuda bastante, cheio de buracos, sabe? E dava aquela trepidação, sabe? Eu falei, gente, aí a moça ficou meio brava comigo, sabe? Pô, mas você tinha que ter previsto isso. Eu falei, mas ó, você vai me desculpar, mas quando eu fiz o projeto, minha bolinha de cristal estava queimada, entendeu? Nesse dia ela tava, não funcionou, não tem milagre. Aí logo, porque né, que a trepidação da carreta passando por um caminhão carregado, né? A gente sente até vibrando mesmo tudo. Não tem como, os materiais são rígidos, né? E um comentário que eu quero fazer aqui, Bruno, você deve concordar comigo, isso ficou muito evidente na área da segurança, lá em 2013, quando aconteceu aquela tragédia lá em Santa Maria, né, onde foram revistos, né, todos os projetos de prevenção e combate a incêndio, né? Até aquela data existia, né, um critério para aprovar edificações, existia, eu não sei te falar com detalhes, mas existiam uns critérios, né, para a liberação das obras. A partir daquela tragédia, você sabe que tudo mudou. Sim. Né? Então, a construção civil é assim também, ela vai evoluindo. Né? Então, empírica, são novas tecnologias, são novos desafios que vão chegando no mercado aí, né? E não tem como ser há 15, 20 anos atrás prever isso. Né? Muito... Eu formei numa época que estava a norma do concreto armado, tinha pouco tempo, eu formei em 2005, ela é de 2003, né? E depois disso veio... Porque quando reforma uma norma, né, dá uma
ajeitada nela lá, uma atualizada, né? Sim. E aí as outras também começam também, Isso, né? elas vão... Por exemplo, a impermeabilização, com essa norma de desempenho, né? Ela é porque o que acontecia muito? Essa questão que você me perguntou mesmo, dura para sempre? Isso não era muito pensado na impermeabilização. O cara impermeabilizou ali, vamos dizer assim, eu fiz a minha parte, impermeabilizei, está tudo certo. Mas a norma de desempenho, ela veio trazendo responsabilidades. Então, assim, uma vez que você impermeabilizou, aquele sistema que você utilizou ali, ele tem que dar uma garantia de vida útil para aquele sistema. Então, seja de, igual eu tô falando, de 8, de 20, de 30 anos que seja, mas aquilo tem que dar pro cliente, pro usuário, uma perspectiva, né, de quanto tempo que eu fiz esse investimento, eu gastei aqui com a impermeabilização, quanto tempo de retorno isso vai me dar? Né? Quanto tempo de sossego isso vai me dar? Né? Em quanto tempo eu vou precisar mexer, ou eu vou precisar e não vou? Então, a norma de desempenho ela vem muito com essa função, né, de criar critérios ali, né? Até eu falo muito, porque acho que é um tema que eu vou tratar mais lá na frente, mas a importância dos produtos normatizados, né? Porque hoje a gente tem aí a ferramenta que, usada dessa forma que a gente está usando hoje a tecnologia da internet, ela é poderosa, né? No sentido de trazer informação, de colaborar, de ajudar a melhorar o nosso processo, o nosso setor de forma geral. Por outro lado, ela vem com um monte de loucura, né? Então, você vai lá, estuda lá, são 5 anos de engenharia, quantos anos? Sim, 5 anos. 5 anos, mais sua especialização, mais tudo lá que você faz. Aí, um belo dia, você chega na obra lá, o Zé das Cores, né? Descobriu que não precisa nada disso que você estudou, porque ele descobriu uma forma miraculosa lá de resolver todos os problemas da obra. E aí vai dar problema, né? Então, a gente vive isso muito na impermeabilização também. O cara, não, mistura isso com aquilo ali, que não sei o quê. Vou contar um caso aqui que você você já deve ter ouvido falar também, porque, né, lá na Firmino não vende só impermeabilizante, né? Vende alguns outros produtos, né? Isso, exatamente. E lá provavelmente deve vender, o pessoal conhece como cal líquido, né? Isso, que é o plastificante, né? Porque você substitui a cal na massa. Exato. Né? Mas uma vez eu cheguei numa obra, acho que já tem uns 5 anos, e o pedreiro veio me falar que ele estava usando detergente na massa. Já vi isso. Que era para dar liga na massa, né? Eu falei, mas detergente, cara? E eu fiquei curioso, né? Sobre o detergente. Eu falei, mas da onde você... Não, eu vi na internet, tá cheio de gente. Tava uma febre na internet. Aí eu fui pesquisar e tava um monte de gente usando. Mas aí eu peguei e comecei a pensar, né? Eu falei, mas não pode, o detergente é um produto para limpeza, né? Na composição dele lá tem algumas... produtos agressivos, né? Para ferragem, para um monte de coisa. Exatamente. Que é para desmanchar a gordura, para remover a É. gordura e tal, né? Aí eu logo de cara falei com o cara, não pode pôr, porque isso aí não. E eu fui pesquisar, né? Ele falou, não, mas é porque, cara, eu fui pesquisar o cal líquido, né? O plastificante, aditivo plastificante, cara. Ele era 1/3 do valor de comprasse em detergente, sabe? Então, cara, o cara tava usando um troço que não era um produto que não era próprio para aquilo e ainda era mais caro, cara. Eu não sei de onde que o pessoal tira o Zé da Couve. Não, ele inventa, ele testa lá e o problema é o seguinte, Bruno. O que eu sempre falo muito com o cliente, a hora que o cliente chega lá e fala assim, não vou impermeabilizar porque o meu pedreiro falou que não precisa. Não precisa para ele, porque ele vai terminar a obra, vai receber o dinheiro dele e vai embora para casa dele. Então, para ele realmente não precisa. Enquanto está novo, qualquer coisa funciona. Você vai chegar lá, eu estou pingando lá um melzinho lá na argamassa lá, não, isso aqui funciona, é caro, mas funciona, dá meu dinheiro aqui e eu vou embora para casa. O problema é daqui a um ano, 6 meses, um ano, 2 anos, e acabou. Né? Então não tem milagre. Não, né? Eu sempre falo isso muito lá na loja, porque às vezes as pessoas chegam e tem empresas que fazem um marketing muito forte na internet. Então tem produtos que não são normatizados, mas eles têm um marketing absurdo em cima deles. Então a pessoa já chega lá na loja querendo levar ele. Aí, até já falo aqui, nós somos ponto de coleta em envio do Mercado Livre, eu falo com eles, compra no Mercado Livre e retira aqui, que eu ainda ganho uma gordurinha em cima disso. Porque eu não trabalho. Então, você quer testar, vai ligar, vai comprar lá na internet, lá no cara que falou que funciona, porque se amanhã der problema, liga para ele, resolve com ele. Eu não vou inventar nada. As pessoas estudaram, se prepararam, né, químicos, engenheiros, né, para desenvolver um determinado produto, considerando todos esses aspectos que a gente está falando aí. Aí vai o cara, arranca
o aditivo plastificante da massa e coloca detergente. Para o pessoal ficar bem claro aí, né, do que o Wilson está falando aí, do pessoal estudou e testou, né, para poder vender, eu vejo o carro, né? Agora não tá usando tanto, mas na minha juventude usava muito pra colocar uns aerofólio meio doido nos carros, sabe? Sim, Aí eu ficava imaginando, cara, o engenheiro lá na... Né, o cadete era um que o pessoal gostava de colocar, sabe? O engenheiro que desenvolveu todo o design do cadete, pôs um túnel de vento, né? Aí o cara do nada, da cabeça dele, colocava 2 asas lá, um aerofólio lá no fundo. Eu fico imaginando o cara lá, coitado, ele devia ficar louco, né? Cara, tá louco. Assim, fazia consumir mais, perdia estabilidade, inventava um monte de coisa porque o cara achava bonito, né? Isso e a mola, né? O cara fala assim, eu quero rebaixar, vai lá, corta a mola, né? O cara prepara todo um sistema de suspensão, o cara vai, corta a mola. A tecnologia envolvida no desenvolvimento de um carro para questão de segurança e a turma inventando. É mais ou menos a construção civil. O cara ficou lá anos testando as coisas lá para poder validando e passar por norma, né? Que nem você falou, quando um produto ganha uma norma, né? Um selo de qualidade, cara, não é fácil, né? Não é fácil. E aí, cara, você até me fez lembrar, porque assim, eu digo que eu sou muito privilegiado, né, nessa minha trajetória aí, porque eu tive a oportunidade de fazer muitas visitas técnicas em diversas áreas, né? Primeiro lá na metalurgia, depois quando eu vim para a construção civil, eu fiz 2 visitas técnicas que para mim foram fantásticas, né? 3 na verdade agora que eu estou lembrando, mas uma delas foi numa concreteira, né? E aí eu fui com o dono da concreteira e ele me levou para dentro do laboratório da concreteira para me mostrar os testes que são feitos com cimento, na estrutura, o teste de envelhecimento, a função do concreto mais o aço, né? Porque o aço tem uma função de... Isso, ele tem uma função porque ele aguenta a tração e o concreto aguenta muita compressão. Compressão, exatamente. E eu via isso no laboratório. Então os caras ajustavam, né, o FCK lá, né, a resistência do concreto para definir aqui é uma ponte, vai estar exposta a, sei lá, cargas muito exigentes aí com carretas e tal. Então aqui tem que ser essa resistência. E aí eu digo isso, então é um trabalho muito sério, né? Quando alguém chega e valida lá, e aí isso me remeteu ao seguinte, então a pessoa fez todo esse trabalho, desenvolveu, foi normatizado, liberou. Aí chega na obra, o pedreiro vai lá, pega o cimento, passa assim, não gostei desse cimento não, troca. Eu já vi em obra, por incrível que pareça, né? Chegou uma carga de cimento e o proprietário estava lá meio bravo porque tinha um saco de cimento lá no meio que não era da marca que ele comprou, sabe? Aí eu, né, curioso, queria saber. Eu falei, mas esse por que você comprou, né? Ele é mais barato? Não, ele falou, esse aí é mais caro. Não, o que ele comprava era mais caro, sabe? E o que tava lá no meio lá, tinha um lá que era mais barato, sabe? Eu falei, mas esse daí tem certificado, até uma fábrica conhecida, sabe? E ele falou, não, mas eu não gosto da cor dele, não. Ele estava escolhendo o cimento, pela cor, né? Você imagina que, então que critério. Aí a outra visita interessante que eu fiz foi numa fábrica de mantas asfálticas. Essa para mim foi fantástica, porque muitas vezes a gente chega em obra e você tá lá com uma manta 3 ou 4 milímetros, né? E a pessoa faz a seguinte pergunta, mas isso aí tem 4 milímetros mesmo? Cara, pergunta difícil, né? Cara, difícil. Aí você vai lá na fábrica, os caras fazem uma série de testes. Quase que não há um contato humano na fabricação da manta. Tudo robô hoje em dia, tudo robô, tudo automatizado. Sensores, né? Sensores com alta precisão. Então você vê lá todo o processo da manta, do corte, das dimensões. E aí o cara, de novo, ele aperta aqui e fala assim, eu acho que isso aqui não tem 3 milímetros, eu acho que isso aqui não tem 4 milímetros. Então, assim, acaba sendo muita ignorância, né? O brasileiro gosta de inventar moda, né? O brasileiro, ele, quando aparece aqueles posts na internet, né? Fala, agora a NASA vem. Agora a NASA vem. Aí você fica, cara, vem mesmo. Vem. Porque, assim, então, assim, é um trabalho muito sério, né? A gente não brinca. Um dos lemas, né, que a gente tem lá na loja é isso, impermeabilização é coisa séria. Porque tudo, né, na construção civil é muito sério, né? Você falando isso, eu já tô até pensando, né? E dos projetos, o de impermeabilização, eu vou dizer, é o mais baratinho. É mais baratinho. Porque ele é pouco difundido, o pessoal não consegue enxergar o que ele vai ganhar com isso, as pessoas talvez não enxergam tanto benefício, sabe? Então a gente
vou te falar que aqui no escritório é praticamente um valor simbólico para cobrir o trabalho de fazer a pesquisa. Sim. E de não entregar, para entregar alguma coisa para o cliente, para ele poder não ficar lá às cegas, né? Para não evitar do Zé da Couve tomar decisão. Tomar decisão e inventar moda lá, sabe? É. Mas talvez seria o mais caro, eu acho, né? Porque o que é um dos mais importantes, eu vou Sim. te falar. O projeto de impermeabilização, ele exige uma especialização. Não é igual eu tô te falando. Existem diversos sistemas. Né? Então, muitos sistemas muito bons, desde que ele seja aplicado na finalidade adequada. Então, quando você fala do projeto ser barato, o projeto é barato, a execução é barata, o produto é barato. Por quê? Geralmente isso é já comprovado através de orçamentos, de pesquisas, né? Que o custo de uma impermeabilização bem feita numa obra, ele varia de 0,3, que a gente vive até isso, às vezes de 0,3 a 3% do custo total da obra, tá? E aí você fala, nossa, mas e aí, como que eu vou medir isso? É fácil, né? Você vai lá, pega a impermeabilização, faz, vê o custo que você teve lá, vê o que você tem de orçamento, você vai ver que na maioria das vezes o seu custo vai ficar em torno de 1%. Tá? Isso é já comprovado num dos cursos que a gente fez também com os fornecedores nossos lá. Eles mostraram isso, é uma pesquisa nacional aqui, então eles mostram, né, um apanhado geral onde mostra isso. O custo da impermeabilização executada no momento do projeto, da execução da obra, ele gira em torno de 0,3, me parece, até no máximo 3%. Quando a gente fala 3%, são grandes projetos, né? São projetos arrojados, né? Você é arquiteto também, né? Isso. Você faz os projetos de arquitetura também. Então você sabe que cada dia os projetos estão mais exigentes. Então você precisa proteger isso. E aí você pensar que você vai gastar aí até 3% para... Se você fizer uma continha básica aí, gente, uma casa aí, né, de 100 mil, vamos para replicar, 100 mil, o cara vai gastar 3 mil com impermeabilização. Extrapolando. Vamos pôr uma casa aí que é um mercado que a gente vive muito aqui, de 500 mil. Então, 3% de 500 mil está dando cerca de 15 mil. 15 mil reais. Você não vai chegar nisso. A pessoa vai gastar de impermeabilização. Se você ver, eu vou ser sincero, a primeira reforma que ele der, que ele tiver que pintar toda a base da parede, né, remover aquele reboco, já passou dos 15 mil com certeza. É porque, na verdade, a conta que faz é isso. Você sai ali da média de 1%, né, inicialmente, e numa reforma mais simples, você já salta para 15% do custo da obra, né, no reparo. E aí, com um agravante, que quando você atua com a impermeabilização no momento da construção, ela tem um caráter preventivo. Quando você vai atuar na reforma, muitas vezes ela vai atuar de forma corretiva, né? Em alguns casos você consegue remover todo o revestimento, tudo, e refazer a impermeabilização, e ela vai atuar como preventiva, só que você já teve o custo gastou com mão de obra, material, aquele desgaste, assim, às vezes você está morando na casa e fazendo obra, né? Eu não sei se o pessoal aí já passou por reforma, por obra, você morando dentro de uma casa e o pessoal trabalhando, cara, vou te falar, cara, não é fácil não. É pesado. A gente lá, a nossa missão lá na loja é isso. A gente fala até que... Fala um pouquinho agora aí da Firmino Impermeabilizante, pra gente conhecer um pouco mais, viu, gente? Vocês aproveitam já... Né, tem, daqui a pouco você fala tem rede social, tem tudo, social, né? Vamos falar. Mas já dá um like aí, tá? E o pagamento, eu falo pro pessoal, o pagamento nosso que da gente tá trazendo conteúdo é se inscrever no nosso canal, né? Claro, porque exatamente. O YouTube vai entregando, né? Você exato. sabe, vai, né? E a gente aí já tá, se Deus quiser, acho que até o final do ano a 1000 inscritos, né? Legal, e eu sei que a pessoa que tá lá agora escutando a gente vai ajudar a gente nisso aí. Vai contribuir para isso, porque nós estamos contribuindo com vocês aí também, né? Então, assim, lá na loja Firmino a gente tem uma seguinte missão, que é contribuir para a melhoria do desempenho das edificações. Às vezes eu falo um pouco técnico, mas por quê? A nossa intenção lá é melhorar o desempenho das edificações e, consequentemente, a qualidade de vida dos usuários, né? Dos nossos clientes lá. Porque isso afeta diretamente. Você tocou num ponto, Bruno, que é o que a gente mais vive lá. A impermeabilização, a falta dela, né? Muitas vezes ela não é sentida enquanto um filho não teve um problema de bronquite, de asma, de uma alergia e tal. Começou a falar uma coisa séria aí, né? Então assim, até chegar nesse ponto,
E aí às vezes você fala, não, mas minha casa está nova, mas meu filho está aqui, ele está ficando no quarto ali, e ele começou a passar mal. Quando você desencosta a cama ali, você descobre que a parede está toda mofada, né? É um móvel, às vezes você guarda uma roupa, aí daqui a pouco você descobre que aquele ambiente está todo deteriorado, né? Sem contar a questão estética, né? Então às vezes você está lá na sua sala, você chegou do seu trabalho, você deita lá na sua sala, a hora que você olha para o seu teto de gesso rebaixado, tem uma manchona olhando para você ali. E aquilo é um transtorno, né? Para você mexer, você sabe que você vai ter que quebrar, vai ter que mover móveis, que corre risco de danificar aquilo que já está pronto. Então, assim, nossa missão ela passa muito por isso, de melhorar o desempenho das edificações, e isso vai refletir na qualidade de vida dos nossos clientes, tá? E aí, como que a gente faz isso, né? Oferecendo produtos e serviços, que aí a gente vai tentar controlar, mitigar, reduzir, né, ou eliminar a ação da umidade nas obras. Tá? E você falou uma coisa aí, talvez, né? Às vezes a pessoa não. Ah, mas eu gosto de reforma mesmo, né? Não ligo de gastar com isso, mas uma coisa eu tenho certeza: ninguém quer ver um filho, uma pessoa, um ente querido aí doente. Exato. Uma coisa que talvez você podia ter evitado, né? Poderia, isso aí. poderia, eu acho que você falou uma coisa aí que. Pega muito pesado, né? É então, pesado. Eu falo muito que nós temos os desafios diários lá na loja Firmino. Então, assim, uma das critérios nossos lá, a gente só trabalha com produto normatizado. Então, igual eu te falei, a gente não inventa a roda. Então, não adianta o Zé das Covas chegar lá e oferecer um produto miraculoso lá. Nós não vamos fazer, porque nós temos muito respeito por tudo que já foi construído pela impermeabilização até agora, né? Pela né, vamos dizer assim, pelo mercado da impermeabilização até agora, e nós queremos contribuir. Então, se o sistema já está validado, nós vamos trazer para cá e nós vamos utilizar nas obras. Né? Eu não vou testar um sistema novo na obra do meu cliente. Né? E aí vem os desafios, Bruno, que eu queria só fechar aqui, que a gente fazendo tudo certo, a gente ainda encontra muitos desafios culturais do setor da construção civil. Porque a impermeabilização, igual eu disse, na maioria das vezes ela é uma película, é uma proteção física que você vai criar na área. Mas isso precisa de cuidados. Um exemplo muito comum da gente ver aí são as pessoas que falam assim: ah, minha piscina está vazando, você tem um produto para eu passar lá? Aí a pergunta que eu faço: se uma estrutura de concreto e ferragem, né, e armadura não resistiu, qual que é a chance de uma película dessa aqui resistir? Não vai funcionar. É cada um na sua. Então, faça uma estrutura, cuida do projeto, cuida da impermeabilização, né? E aí, no pós-impermeabilização também ele é muito crítico, né? A gente já viveu casos aqui onde a gente impermeabilizou a obra e aí logo em seguida o construtor ou a pessoa que estava lá, que ia ser a próxima etapa, foi lá, negligenciou, né? Então entrou ali com material cortante, raspou, cortou, danificou aquela impermeabilização e seguiu. Qual que é o problema disso? Aquilo vai ficar encoberto, né? E muitas vezes o problema vai manifestar daqui a 5, 6 anos, e aí liga lá no Firmino: não, Firmino, seu sistema não funcionou não. Quando a gente chegou lá, a gente descobre que tem um prego na impermeabilização, a gente descobre que tem um corte na impermeabilização. Quantas vezes, para ficar bem claro, né? Eu acho que pode contar, a gente não precisa identificar o santo, né? Aquele caso que você me contou tinha impermeabilizado uma piscina, mas eles resolveram trocar o revestimento lá, né? Já no meio do caminho. Esse caso foi o seguinte: a gente impermeabilizou com um sistema de membranas, né? Que a gente chama que é um sistema feito em loco. Então, você falou dos tipos de impermeabilização. A manta asfáltica ela já vem de fábrica com uma espessura específica, 3, 4 milímetros geralmente, né? E aí a membrana é uma impermeabilização que você faz na obra. Você vai criando camadas, né? E aumentando essa espessura na obra. Então você der uma demão, aguarda um intervalo de cura, uma segunda demão, aguarda um intervalo, e aí nisso você vai criando as espessuras. A gente fez a impermeabilização, seguiu todos os critérios normativos lá, e aí para variar o pessoal da obra estava louco já: não, tem que entregar, eu não consigo entender isso. Né? Um dos cursos que eu fiz de produtividade, falando de outra coisa, o rapaz falou: isso não existe nada urgente. O urgente é o que você deixou de fazer no momento certo. Então não queira jogar para a impermeabilização um atraso que você teve lá atrás. Aí eu não posso ser irresponsável de falar: não vou correr aqui porque o cara está atrasado. Eu tenho que seguir os critérios, né? E aí a gente terminou esse processo todo,
viria logo em seguida o teste de estanqueidade. O engenheiro assinou embaixo a responsabilidade de abrir mão do teste de estanqueidade. E aí, em seguida, eu estava lá no dia que o cara estava fazendo a marcação do nível, né, com nível a laser lá. E aí, eu voltei lá por algum motivo para conversar com o pedreiro lá e eu descobri que eles tinham errado o nível do revestimento. E aí, eles estavam retirando o revestimento para refazer, só que eles estavam com uma lixadeira, literalmente cortando lá, retirando o revestimento, cortando a argamassa e a impermeabilização indo junto. Ela passando ali com um disco de desbaste ali, rompendo toda a impermeabilização. Entendeu? Então, assim, isso é cultural. As pessoas precisam entender que a finalidade da impermeabilização não é falar, vender o produto e falar, eu usei o produto tal. Não, ela é proteger. Né? Então, a partir do momento que eu danifiquei, eu tirei a função dela. Não é porque usou que vai funcionar, não, né? Tem vários critérios, né? Então, são desafios que a gente umas coisas que eu fico pensando, imaginando, né? Tipo assim, o engenheiro já abriu mão do teste, né? Que, tipo, eu vou ser sincero, né? Eu não vou falar não, porque eu pensei num troço que vai ficar muito feio, mas, tipo assim, ele já abriu mão de um teste que, tipo assim, ele já comprou responsabilidade para ele, né? Exatamente. E depois ainda vai lá e faz alguma coisa que você pode danificar, né? Provavelmente, né? A chance de danificar é muito grande. O que a gente tentou fazer, né, para compensar isso aí, mas longe de ser o correto, foi conversar realmente com o aplicador, com o pedreiro dele, mas aí já saiu da minha responsabilidade. Já falei, não tem garantia, não consigo, cara. Não consigo dar garantia de algo que sofreu uma interferência externa. Mas eu falei com o pedreiro lá no momento seguinte, refaz essa região. Porque a membrana, a impermeabilização com membrana, ela permite isso. Então ela permite muitas vezes um retoque, um retrabalho ali. Eu recomendei ele, falei assim, usa esse produto, faz assim, faz dessa forma, para tentar compensar. Agora, sinceramente, né, como é que eu vou comprar para mim uma briga que... É meio arriscado, né? Não então, assim, bem fria, né? Pular na piscina de água fria, né? Então a gente seguiu todo o critério para entregar o melhor, ele negligenciou isso, e aí a consequência que eu sempre falo, chega para o cliente, né? Eu fico triste por isso, porque não é o nosso objetivo. A gente quer proteger. Muitas vezes os clientes esquecem que foi orientado, né? Eu vejo muito caso aqui do cliente lá na frente, ele meio que, vão dizer, brigar com a gente, porque tipo assim, não funcionou, mas ele não lembra as coisas que ele fez para não funcionar, né? A maioria das vezes ele esquece essa parte. A gente volta muito, nós já participamos de projetos juntos aí, né? De curso de capacitação aí. Uma das coisas que eu falo muito, uma ferramenta poderosa que a gente tem em obra aí é o diário de obras, né? Então, registra. Então, às vezes você está lá na obra conversando com o cliente, no momento da emoção, o cliente fala assim, não, Bruno, não precisa disso. Ok, meu amigo, precisa não? Então, registra aqui. E porque amanhã, a hora que você falar assim, mas deu problema ali, você lembra que você abriu mão? A Priscila, minha esposa, tem uma frase que ela fala muito, né? Quem assina não esquece. Exatamente. Muitas vezes a hora que você fala com... A gente teve uma situação aqui, só para a gente ilustrar isso também, uma edificação antiga e a gente, né, esse ano choveu demais, a gente teve uma condição aí fora da curva, né? E a gente foi chamado, né, para ir num hotel para fazer uma impermeabilização. Quando eu cheguei lá, eu vi que o menor dos problemas lá era a impermeabilização. Ele está com a armadura oxidada, ele está com uma série de coisas lá que eu falei assim, antes de vocês chamarem, chama um engenheiro, traz alguém aqui, porque tem que fazer uma avaliação. E aí uma pessoa falou assim, não, conversei com um amigo meu, ele falou que está tudo bem. Eu falei, não, então faz só o seguinte para mim, traz só a assinatura dele para mim, falando que está tudo bem e amanhã a gente começa a impermeabilização. Não tem o amigo sumiu, né? O amigo nessa hora aí, porque não quis. Eu falar, né? E aí são vários aspectos, né, Bruno? Porque você é profissional da área, você sabe disso. Muitas vezes a pessoa chega para você e fala assim, Bruno, dá uma olhadinha para mim aqui. Uma olhadinha é diferente de contratar o Bruno e falar, Bruno, eu preciso do seu serviço, do seu laudo, validando uma determinada situação. Muitas vezes a pessoa quer só a olhadinha do Bruno, a olhadinha é fácil, né? Eu preciso não entender, eu olho lá e falo assim, tá ok. Mas, nisso aí, na olhadinha, eu já lembrei vários casos, né? Porque, o que eu falo, se a pessoa, né, já fui em obras que a pessoa tava, não, mas eu queria a opinião técnica, a opinião técnica eu vou te dar por escrito. Sim, Aí que
você passou a pôr no Você vai papel e comprometer, escreveu... né? Comprometer no sentido literal mesmo do seu CREA, né? Do seu registro, né? Porque você, que nem você falou, dá uma olhadinha para mim, o que você acha? Né? Aí eu geralmente, né, já vou falando, eu acho que isso aí não tá bom não. Né? Mas você acha que não vai dar certo? Cara, tem tudo para dar errado. Exato. Né? Mas como é que eu faço? Cara, faz de acordo, né? Tá aqui meu cartãozinho, meu contrato, que nós vamos conversar. Né? Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Porque vai dar errado, né? O Wilson, me fala aí sobre aonde que te encontra, né? O que você tem a acrescentar aí, alguma coisa que às vezes você falou que ficou de fora, que a gente ainda não trocou aqui no assunto. A gente está aqui em São João del Rei, né? Na Avenida 31 de Março, na colônia do Marçal, principal aqui. Então, assim, é bem fácil de achar a loja, né? Não é área central, mas é uma área de bastante trânsito, bastante acessível. Nós estamos lá na loja 1 do 598 e a gente está também nas redes sociais. Então, nós temos lá o nosso WhatsApp e você vai acessar nosso WhatsApp, muitas vezes através do nosso firmino.imper, que é lá no @firminoimper no Instagram. Tá? Hoje é a nossa e principal qual que é o rede. WhatsApp? O WhatsApp é o 32998013669. Tá. E tem alguma coisa que você quer deixar de mensagem pro nosso ouvinte aí, que ele possa ficar assim marcado mesmo e não esquecer da impermeabilização? Tem, assim, uma coisa mais geral, que foi o que me moveu a investir na parte da impermeabilização, que é de viver, Bruno, inclusive diante da justiça ali, onde às vezes era preposto da construtora ou estava ali participando daqueles processos, onde eu vi ali pessoas com um sonho. Muitas vezes a pessoa fez um investimento da vida dela, ela abriu mão de uma série de coisas da vida toda, né? E comprometeu a vida dela muitas vezes 30 anos aí no investimento. E aí, para depois sofrer um desgosto, que é muito triste isso, né? A pessoa fala assim, aí você chega, e aí, tá feliz? Não, eu nunca mais mexo com obra na minha vida. Mas muitas vezes esse não mexo com obra nunca mais na minha vida, ele passa por esses detalhes, né? Quando o engenheiro chegou vamos aqui, vamos fazer dessa forma, tem que ser assim, tem que ser dessa forma e tal. E muitas vezes há uma negligência do próprio cliente, porque você sabe disso, o pedreiro ele convive muito mais com o cliente do que nós, né? Então muitas vezes a palavra do pedreiro ela tem muito peso no dia a dia da obra. Então o recado, né, o conselho, vamos dizer assim, que se eu puder deixar é que, ok, ouça o seu pedreiro, ouça o profissional que está fazendo ali, mas é cada um na sua área, né? O pedreiro não pode dar palpite na área de projeto, ele não pode dar palpite o palpite muitas vezes ele pode até ser bem-vindo no sentido de colaborar, né? Às vezes ele na obra ali ele identificou alguma situação, mas ele não pode tomar decisão sem o aval de um responsável, né? E com a impermeabilização não é diferente. O que a gente mais ouve lá na loja é: não adianta impermeabilizar. O que é isso? Não adianta impermeabilizar. Então por que existe todo um mercado que investe aí, né, bilhões, né, de reais aí, né, no mercado da construção civil, se não adianta impermeabilizar? Então alguém tá destoado aí. Muitas vezes ele fala que não adianta impermeabilizar porque ele muitas vezes negligenciou algum processo ali e não fez e não deu certo, ou então, né, usou errado o produto e aí ele chega à conclusão que não adianta. Então eu sempre trago para o lado do cliente, como a gente citou a questão do filho, às vezes sofre ali com uma alergia, alguma coisa assim, mas isso vem para o bolso, principalmente. Então, quando você terminou a sua edificação, você quer sossego, você quer pagar por ela, mas você quer estar num ambiente agradável, num ambiente que vai te trazer satisfação, né, de voltar para casa. E aí, muitas vezes, se torna um pesadelo, né, porque negligenciou um intervalo, uma etapa do processo. Uma etapa do processo, pulou as etapas, né? Isso, exatamente. Eu também falo com os clientes, né? A maioria dos clientes que vêm aqui, que já construíram, cara, fala assim, nunca mais eu quero mexer com obra, só deu dor de cabeça. Mas é por quê? O pedreiro, né, tá ligando para ele, porque todo dia o pedreiro tá precisando dele para saber aonde vai a tomada, aonde vai cano, aonde vai torneira, né, qual acabamento vai aonde, né, é tudo coisa que a gente podia ter definido lá no projeto. Exatamente. Né, para poder evitar, favorecer a vida dele. Na verdade a dor de cabeça que ele fala é isso, né?
Uai, ele não tem, o pedreiro não sabe onde vai tomada. Ele tá na fase de instalar as caixinhas. Cara, ele tem que ligar para alguém, cara. Alguém tem que falar para ele. Resolver, né? Porque eu tenho certeza, porque se ele pôr lá da cabeça dele, depois o cliente vai reclamar. Então ele falou assim, eu não vou comprar essa briga. Me marca para mim onde que é as tomadas, se tivesse um projeto. E muitas vezes, Bruno, concluindo isso aí, a gente vive isso também. As pessoas vão lá e ela gasta alguns milhares de reais num revestimento, num acabamento lá da obra, só que ela não quer cuidar de quem vai preparar aquele revestimento para chegar lá, que muitas vezes é o projeto, né? E aí você tem lá vamos pensar em cozinhas, né? Às vezes você tem cozinhas arrojadas ali com bancadas, com estruturas bacanas ali. O cara vai lá e ele acha, ok, beleza, eu paguei bacana numa pedra ali, eu coloquei a cuba que eu queria, eu coloquei a torneira que eu queria, aí não funcionou. Não funcionou por quê? Porque eu negligenciei alguma coisa lá atrás. Né? E aí quando você vai ver o custo de um e de outro, a pedra custou isso e o projeto teria custado lá embaixo. Acontece muito. Né? Então, assim, eu acho que quanto mais consciência a gente traz para isso, para os nossos clientes, melhor eles entendem. Né? E aí é o papel do profissional da obra também, né, ser um colaborador. Né? Então, ele não pode ser um inimigo meu, não pode ser um inimigo seu, no sentido de falar, não precisa fazer. E uma das coisas que eu falo também, existem muitas tecnologias já disponíveis na construção civil hoje. Então, não dá mais para construir hoje como se fazia 20 anos atrás. Né? Às vezes, como há 10 anos atrás. Então, as normas estão aí se ajustando, os materiais vão se ajustando. Outro dia, a Larissa, lá da Marmorrey, citando uma coisa que eu achei interessante. Ela falou, muitas vezes você vai num evento, identificar quais são as tendências de mercado para pedras, né, para revestimento, aquilo que está bacana no mercado, que vai trazer um bem-estar, e aí o pedreiro pega aquela pedra e ele quer assentar igual ele assentava a cerâmica lá de 20, 25 anos. Até que hoje a gente está gravando, né, no dia de hoje, agora é sexta-feira, né? Vai pro ar, a gente teve que bater um papo com a Larissa. Legal, a gente bateu um papo com ela, né? Legal. No dia que o seu for no ar, o dela também já. Mas aí você volta lá, né? Vai ser o podcast número 3, com a Larissa da Marmorrey. Legal. Aí você curte lá, como né, o nosso amigo lá já se inscreveu, já deu essa força pra gente, já deu um like, né? Exato. Assiste também o lá com a Larissa também, que foi super 10. Bacana? Certo. E aí, Wilson, eu queria mais uma vez te agradecer, né? E combinado a gente vir cá bater um dia, um papo só sobre qualidade da obra. Você topa? Topo, já tá. Beleza, a gente vai agendar, a gente vai marcar, viu, pessoal? O Wilson vai, né, vir aqui dar essa aula pra gente, porque a vivência dele aí, ele tem muita coisa pra ensinar pra gente, tá? Pessoal, é isso aí, né? Quero agradecer quem ficou aqui até o final. Curtir, né, o nosso podcast, entrar nas outras redes sociais da Resgate Engenharia, né? Compartilha, né? Envia, né? Você sabe aí, às vezes, algum colega que está pretendendo construir ou está construindo, né? Está em tempo ainda, às vezes, de muita coisa se sanar, principalmente nessa área de impermeabilização aí, que é aqui na região nossa, é uma das maiores dores que eu vejo aí das pessoas que estão com casa e já estão com essa manutenção aí necessitada aí em curto prazo. Exato. Tá joia? Exatamente. Wilson, obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade aí. Sucesso nesse projeto. Eu que isso. Espero, né, poder ter contribuído de alguma forma aí. Né? Sempre um prazer trocar uma figurinha. Lembrando uma coisa, pra você falar pra gente sobre o Café na Obra, o projeto seu do Café na Obra. Rapidinho. O Café na Obra também, né, eu sempre tive essa pegada, né, de tentar colaborar de alguma forma com a melhoria dos processos, naqueles que eu estou envolvido. Eu tive uma primeira edição lá em 2017, quando não tinha nem o nome de Café na Obra, mas eu tive a oportunidade de trazer um grande especialista na área de estruturas, que é o Dr. Emil Sanches, do Rio de Janeiro. Ele é professor doutor, né, da área de pós-graduação lá da engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele, na ocasião, lá em 2017, ele veio falar sobre estruturas. Então a gente teve já um bate-papo muito bacana. Na época consegui a adesão de vários engenheiros aqui da região, de Barbacena, de arquitetos que estiveram lá com a gente. Então foi a primeira sementinha. E aí, a partir daí, pensei nessa ideia de um evento itinerante, não consegui validar. E agora, né, mantive essa coisa na cabeça lá, estava na gaveta ali.
E aí a gente teve a oportunidade, no ano passado, em setembro, a gente fez a primeira edição, início de outubro, a gente fez a primeira edição do Café na Obra. O Bruno teve Foi lá com bacana, a um conteúdo gente. muito legal. O que é a ideia do Café na Obra? A gente trazer aí diversos temas que estão relacionados à construção civil. Um dia eu vou chamar o Bruno para falar sobre estrutura, sobre a área de... eu falei sobre estrutura, mas uma área que ele domina, uma área de conhecimento dele, ele vai falar. Eu vou trazer alguém de repente para falar sobre a área de segurança, vou trazer alguém para falar sobre áreas de tecnologias, né? Vamos pensar aí das casas inteligentes, né? Que a gente está muito em alta agora. Automação. Em automação. Então, a ideia é ir agregando esse tipo de conteúdo aí para a gente ir crescendo junto. Show de bola. Beleza. Mas vai. Valeu. Isso Obrigado, aí, Bruno. nada.